no versículo 19. Princesa. Provérbios 18, versículo 19. Nós temos falado muito sobre maturidade. O Congresso de Jovens, meu amado, você não pode perder o Congresso de Jovens em novembro, amém? Vamos ter aqui convidados muito especiais, já tem confirmado banda, já tem confirmado pessoas muito especiais que em breve aí o Romerson vai estar falando mais sobre isso. Romerson e a Kelly. E nós vamos ter esse grande congresso de jovens, cujo tema vai ser Ruiós. No domingo passado eu preguei sobre os dois tipos de filho, Tecno, que é o filho que só nasceu, e o Ruiós é aquele que cresceu, amadureceu, ele consegue ouvir, obedecer e comer os melhores frutos dessa terra. A palavra de Deus diz que quem traz um copo d'água para um servo é abençoado por Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. A palavra de Deus, ela diz no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 17, é um texto muito conhecido, e ele diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 15. Esse texto eu citei domingo passado, eu citei também no domingo retrasado. E no livro de Mateus, no capítulo 15, cita a história de um grupo de pessoas que se ofendem. E a Bíblia diz aqui, Mateus 15, 11. O ensino simples de Jesus. O que entra pela boca não torna um homem puro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele, de Jesus, e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Eu vou parar por aí. Feche seus olhos. Deus, aqui eu apresento a tua palavra. Estamos aqui diante dela, Senhor, para o Senhor falar ao nosso coração, que o Senhor possa revelar a tua palavra poderosamente e que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer não apenas entendimento da palavra, mas mudança de vida, conversão, mudança de direção, atitude diferente daquilo que nós estamos fazendo. Porque sabemos que, mantendo o mesmo comportamento, teremos os mesmos resultados. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um e que ele receba a sua palavra hoje. E todos dizemos amém. Amém. Você pode sentar. O texto que eu li de Provérbios, ele fala algo interessante, mas antes de eu falar desse texto, eu quero aqui falar de uma reportagem que eu vi. Sábado de manhã eu acordei, depois dos meus tempos e meus hábitos que eu tenho de manhã, liguei a televisão e estava passando uma reportagem sobre a síndrome de Noé. Alguém conhece a síndrome de Noé? Não? Eu também não conhecia. A síndrome de Noé é quando uma pessoa tem muitos animais dentro de casa. A síndrome de Noé é quando uma pessoa tem muitos cachorros, gato, periquito, papagaio, tartaruga. Tem um monte de... E eles intitularam a síndrome de Noé. E o pessoal das zoonoses vai lá, tenta fazer uma readaptação, uma repaginada naquela casa, porque isso pode trazer alguns problemas para a família, para as crianças. E não é fácil você, de uma hora para outra, conseguir reverter esse quadro. E o interessante é que, para eles explicarem sobre a síndrome de Noé, eles introduziram e falaram sobre a história de Noé. E quando eles começaram a falar da história de Noé, aquela emissora começou assim: segundo a Bíblia, diz, e eles enfatizaram, da forma como é escrito ali, eles sugerem que Noé, aí começou a contar a história, que Deus
com a sua divina sabedoria, os animais vieram até a arca, até contaram um monte de coisa que não tem nada a ver. E eu achei interessante aquilo, porque realmente nós temos vivido uma sociedade onde os valores, eles estão invertidos. Hoje, você vive numa sociedade que você não pode mais falar a verdade. Hoje, se você escreve uma verdade na sua rede social e essa verdade vai de contra valores que não são de Deus, hoje você é completamente atacado. Muitas vezes você tem, para fazer o bem, você tem que ser firme, ter autoridade, ter postura. Isso aí, ao longo da história, sempre foi assim. A saber, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, temos o nosso presidente que teve que enfrentar mundos e fundos e até facada para poder conseguir entrar na sociedade. E todos os pastores, a maioria deles aqui, a gente não quer misturar política com religião, porém sabemos que a política é importante, é uma dos 7 montes, mas não quero dizer que não vim pregar sobre política, mas sabemos que a visita aos Estados Unidos poderia ser uma visita a Cuba, uma visita a Venezuela, e hoje o negócio poderia estar muito pior. Isso, todos os líderes espirituais das maiores igrejas cristãs tiveram o mesmo senso, e posso dizer que mais de 95% deles. Mas nós vivemos numa sociedade onde os valores estão inversos. Hoje, você dizer a verdade ofende muitas pessoas. E é tão interessante porque nós temos que continuar acreditando em Deus e entender o texto que Paulo nos alerta. Em Romanos 12, ele fala: não vos conformeis com esse mundo, mas renove a sua mente e possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é tão interessante isso porque se você não vigiar, você acredita no jogo deles. Se você não vigiar, você acaba acreditando. Eu posso dizer o que aconteceu comigo essa semana. Eu escrevi uma coisa simples. Surgiu um desenho pornográfico numa rede de televisão, de série. E eu simplesmente botei a foto do desenho e escrevi uma coisa simples: pais, cuidados com seus filhos. Mais nada, só isso. Aí começou lá embaixo: você é um religioso, você é isso, você é aquilo outro. E eu desafio, você pode entrar na minha rede social, você vai ver: não, meu amado, eu te amo. Se você pensa assim, pode continuar pensando assim, não tem problema nenhum. E eu não estava discutindo, eu só estava reafirmando meu amor. Eu te amo, amém, mas esse é o meu valor. Você pode continuar com o seu, não tem problema nenhum. E você vê que fica um bafafá e parece até que nós estamos errados. O inimigo quer fazer nós pensarmos que nós estamos errados. E esse valor, que é o valor de Deus, o valor das verdades espirituais de Deus, daqui a pouco, irmão, isso daí hoje, há 20 anos atrás era um absurdo, mas hoje, se você rema contra algo, você é. Se surge uma pessoa falando palavrão para criança, ensinando criança a falar palavrão, ensinando criança a abusar dos pais, a falar que vai fazer coisas absurdas com o pai, se você se posiciona: olha, mãe, não é legal você assistir isso aqui, as pessoas vêm e atacam você, você não pode mais falar a verdade. Ou então, ou melhor, eles acham que você não pode mais falar a verdade. Você tem que ter coragem para falar a verdade. E não foi diferente com essas pessoas que eu disse aqui: Martin Luther King, e etc, e etc. E hoje, Deus falou no meu coração, porque uma coisa que eu quero alertar você é para que você tome cuidado, para que você não entre nesse jogo de acreditar que muitas vezes o errado é aquele que fala a verdade. Porque se você inverte o quadro, presta atenção no que eu estou te dizendo. Se ele escreve ali, e eu jamais faria isso, porque eu não entro na rede social de ninguém. Mas se você vê ali uma pessoa que escreve assim, todo pastor é ladrão. Aí você escreve ali embaixo: eu não acho, porque eu não sou ladrão. Aí, não, mas você está se intrometendo na minha opinião, e não sei o quê. O que eu quero te mostrar e levar você ao entendimento é que hoje os valores estão invertidos. O jogo do pessoal que é contrário às ideias de Deus,
que a palavra chama de os anticristos, eles são aqueles que querem dizer assim, eu posso publicar o que eu quero, e quando eu publicar você tem que ficar quieto, e quando você publicar eu quero me meter lá, porque a intenção deles é que eu apague aquela publicação. E se você parar para pensar nisso, se todo mundo aceitar esse jogo, a gente não publica mais nada de Deus. Daqui a pouco você vai publicar um versículo, você é um religioso, você não vai poder mais fazer isso. Então, eu quero que você entenda os valores de Deus, que as coisas estão acontecendo, porque esse tema, essa introdução que eu estou falando, eu comecei falando da síndrome de Noé. Você vê que essa emissora, ela não aceita de jeito nenhum que você fale da Bíblia. Ela fala de qualquer religião, irmão. O Corão diz isso porque Maomé está lá. Eles não falam assim, segundo, não fala, pode reparar. Mas a Bíblia, quando ele cita um texto da Bíblia, ele fala, segundo esse livro aí preto, desses evangélicos, é mais ou menos assim. Eu estou exagerando um pouco, mas o que eles querem dizer é isso. Está escrito lá isso. Eles não afirmam como verdade. E daqui a pouco a gente está acreditando que realmente não seja verdade. Então é muito interessante a gente entender isso, porque tem tudo a ver com um valor que hoje eu vou falar. Eu trouxe essas duas ideias para você ver como os valores estão se invertendo, e um dos valores principais que estão se perdendo na Bíblia. Eu que sou do Exército Brasileiro, que tem como base a hierarquia e a disciplina. Dentro da igreja existem dois valores que não podem se perder. É o amor e o... Quem me ajuda aí? O amor e o... Quem é o corajoso? O amor e o... Perdão. Todo mundo agora. O amor e o... Perdão. Hoje eu quero falar específico do perdão e o tema que Deus falou no meu coração hoje. E durante todo esse texto eu quero fazer a pergunta e você vai fazer a afirmação. Eu vou repetir, eu vou fazer a pergunta e você vai fazer a afirmação desse tema que é tão especial no dia de hoje. O tema de hoje é deixa quieto. Deixa quieto? Aí você vai responder, estou fora. Então vamos lá. Deixa quieto? Fora. Legal. Deixa quieto? Fora. Tô fora. Deixa quieto? Fora. Tô fora. Você imaginou se Martin Luther King deixasse quieto? Você imaginou se o Bolsonaro falasse, me deram uma facada aqui, não quero mais saber. Agora vamos para o principal personagem. Você já imaginou se Jesus olha para nós e fala assim, esse monte de pecador, deixa quieto. Você imaginou se pessoas que teriam que tomar decisões importantes, se eu pensasse assim, esse negócio de igreja dá muito trabalho aí, pastor, você vai, o pessoal não valoriza, faz assim, faz assado, no início nada acontecia, e o pastor Poblano falasse, deixa quieto. Ele te abandonou, ele te traiu, ele falou mal de você, deixa quieto. E hoje, além desse tema perdão, nós vamos falar de um assunto que é a ofensa, que você viu nesses dois textos. Provérbios 18, que fala que um irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. E nós vemos ali Jesus dando um ensino simples, mais simples. Olha, o que entra não contamina, mas o que sai contamina. Por causa de um simples discurso, os discípulos vieram até Jesus e falaram, olha, os fariseus ficaram dodói. Os fariseus ficaram ofendidos por aquilo que você falou. E é tão interessante que a primeira coisa que eu quero trazer como entendimento a esse assunto é, só se ofende com quem se ama. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3 e... Só se ofende com quem se ama. Imagina você chegando lá no centro aqui de Lorena. Aí um andarilho chega perto de você e fala assim, olha, me dá R$2. Aí você, cara, eu não tenho R$2. Não, mas eu quero R$2. Me dá os 2. Mas eu não tenho R$2. Não, mas me dá os 2, eu quero os 2, não quero. Aí, quer saber uma coisa? Vai para aquele lugar, Quando você chegasse em casa, você ia ficar remoendo aquilo? Você ia ficar mal o dia inteiro, ia ficar mal no outro dia, você ia ficar assim ou não? Acho que você daria risada, né? Acho que você daria risada. Agora, imagine se uma esposa pede para o marido, olha amor, queria fazer a unha, você pode me dar R$10? Ele,
Ah, garota, para de encher meu saco, vai aí. E aí? Quanto tempo você ficaria mal? Quanto tempo você ficaria dodói? Meu amado, se você reparar, você não se ofende com quem você não tem intimidade. Você não se ofende com alguém que não é importante para você. Quando uma mulher é traída pelo marido, ou vice-versa, o marido é traído pela mulher, por que há uma ofensa maior? É porque o marido e a mulher criam naquele outrem uma expectativa. A mulher cria uma expectativa de proteção, uma expectativa de provisão, uma expectativa de alguém que vai proteger o lar, uma expectativa de alguém que pode pegar 50 quilos e carregar para o outro lado, que ela não pode fazer isso. Ela gera uma expectativa de alguém que vai ajudar, mas essa pessoa acaba ofendendo essa pessoa com a traição. E você começa a observar que isso é muito interessante, porque você só ofende de verdade. Ofende mais, inclusive, com aquele que você ama. E nós geramos expectativas com nossos discípulos. Nós geramos expectativas com nossos líderes. Nós geramos expectativas com nosso pai. Nós geramos expectativas com nossos filhos, que podem simplesmente nos decepcionar. Mas nós aprendemos com a palavra que um irmão ofendido, ele é mais inacessível que uma cidade fortificada. E hoje o mal espiritual do século, o mal da alma é a depressão hoje. E o mal do século, o mal da igreja, que destrói a igreja, não é o pecado, não é a pornografia, que é um problema muito sério dentro da igreja, não é a fofoca, mas é a ofensa. A ofensa é uma arma que Satanás tem em suas mãos, porque a igreja é um lugar de pessoas que se amam. A igreja é um lugar de uma pessoa que tinha uma vida destruída e alguém entrou na vida dela e transformou a vida dela. Tem um sentimento de amor, de recompensa, um sentimento, olha, você mudou a minha vida através de Jesus que você teve, porque alguém também fez isso com você. Há um amor mútuo. Alguém que não casou e passou a casar. Alguém que o filho estava destruído nas drogas e foi transformado. Alguém que tinha um casamento destruído e foi transformado. Pessoas que se amam estão aqui e elas naturalmente se ofendem. E nós devemos entender isso de uma forma muito especial e trabalhar esse assunto no nosso coração de uma forma muito forte, porque se nós não vigiarmos, nós podemos realmente perder a batalha com o inimigo por causa dessa grande arma que se chama ofensa. E eu quero te dar alguns conselhos para que você não deixe quieto. Porque deixar quieto, meu irmão, eu queria até colocar aqui o GIF. É mais ou menos isso aqui, ó. Deixar quieto é isso aí. Aí, é isso aí. Vamos para a célula? Nossa, precisa prestar conta. Olha, o cara falou mal de você. Deixa quieto é quando você tem esse comportamento aqui. Você precisa resolver algo, mas você... deixa pra lá. E essa expressão, deixa quieto, é uma expressão muito peculiar dessa região. E Satanás tem usado cultura. Vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, é uma cultura. O jeitinho, a malandragem, furar fila. Não é incomum. Eu não sei como é que está hoje, mas não era incomum eu estar numa fila do banco e chegar sempre espertinho com a fralda. Meu filho está lá no carro. Deixa eu pagar aqui rapidinho. Aquela malandragem do carioca não tem fim nenhum. Mas o cara está lá querendo dar um jeito. Está querendo se dar bem em cima do outro. Está querendo sempre arrumar uma coisinha para poder conseguir se favorecer. É uma cultura maligna do Rio de Janeiro. Isso não é bom. O carioca tem muitas características boas. Ele é ativo, proativo, ele faz as coisas. Mas se ele não vigiar,
ele quer ser mais do que o outro, ele quer ser melhor do que o outro. É uma cultura que não é boa. O baiano tem aquela cultura da preguiça. Ah, deixa depois. Não é? Depois ele me pega lá. Não é verdade? Mas é uma cultura. Falam que o baiano não trabalha, não é todos que não trabalham. O baiano trabalha bem aqui, né, mano? Bem bastante. Mas o que a gente precisa entender é que existem culturas que são antibíblicas. E nós aprendemos aqui na igreja que nós vivemos numa cultura, a cultura muda a nossa mentalidade, a mentalidade muda o que a gente sente, e o que a gente sente determina o que a gente faz. E se a gente aceitar essa cultura, ela vai transformar a nossa mente não para ser uma mente de Cristo, como Paulo sugere em Romanos 12:2. Uma renovação de mente, mas não, a gente mantém esse estilo de vida do deixa quieto. Ah, meu filho está zoado, deixa quieto. Ah, é criança, deixa. E muitas vezes a gente tem que tomar atitudes e posturas que nós não tomamos. E eu quero te dar hoje apenas 3 conselhos para que você deixe de deixar quieto. Então diz aí para uma pessoa perto de você, meu irmão, você precisa deixar de deixar quieto. Eu quero que você entenda isso aqui. Eu quero ler 2 textos e o primeiro conselho que eu te dou é perdoe. É simples. É a cultura do reino. Porque essa cultura é a contracultura, a cultura do reino. A cultura do deixa quieto é a contracultura, a cultura do perdão. O cara te faz mal, resolve. Não, deixa. Vai lá, fala com ele, abraça. Não, deixa pra lá, depois a gente resolve isso aí. E as coisas vão passando e nada acontece. E o primeiro conselho que eu tenho para você é uma coisa tão simples. É perdoe. A palavra de Deus diz no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, eu quero te ensinar algumas coisas. Perdoar, meu amado. Perdoar não é esquecer. Quero te falar o antídoto do perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar, olha que interessante isso. Perdoar não é ser bobo. E perdoar não é dar razão ao que te ofendeu. Por exemplo, Jesus tomou um tapa na cara. Cuspiram na cara dele, humilharam Jesus. Aqueles soldados estavam certos ou errados? Errado. Mas o que Jesus falou? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, perdoar não é aprovação de conduta. Muitos casamentos não há um perdão, porque o perdão é uma atitude de um cristão ruiós, de um maduro em Cristo. É a atitude de eu não quero saber se ele vai manter uma vida contrária à cultura de Deus. Eu estou dentro da cultura de Deus e vou tomar atitude em Deus para ter a melhor atitude da minha vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E no livro de Marcos, aqui no capítulo 11, verso 24, ele conta, a palavra diz o seguinte, Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Olha que lindo isso aqui. Portanto, eu lhe digo tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará o seu pecado. Um dos benefícios do perdão é você ser perdoado por Deus. E a Bíblia conta uma história no livro de Mateus, capítulo 18, que é algo que a gente sempre ministra na igreja, mas é algo que é difícil colocar em prática. É difícil ter a atitude de um cristão maduro para poder colocar essa prática. Em Mateus 18, que eu ensinei lá do meu lado de baixo, um ensinamento tão lindo, todo mundo aceitou, todo mundo bebezinho ouvindo aquele ensino de Deus. Agora a carinha que eu via deles, agora eu entendo. Olha só quantas coisas eu bati cabeça na minha vida. Eu podia ter feito isso. Esse era o sentimento que eu tinha das pessoas. E é tão interessante você entender isso aqui. Eu não vou ler tudo, mas vou ler só a primeira parte, que é uma parte muito legal, que diz, versículo 15, se o seu irmão pecar contra você, ou seja, se ele te ofender, vá a sós com ele, mostra o erro.
e depois, se ele te ouviu, você se resolver entre vocês dois, ó, me perdoe, não foi bem assim, ó, tal, acabou o problema. Mas as estatísticas não mentem. Se você não faz isso, você vai embora. Daqui a pouco você comenta com mãe, comenta com pai, comenta com... Se for casado, comenta com o marido. Aí o filho ouve. Aí já vai passar linda da criança, já comenta, tá sabendo o que aconteceu. Ele falou assim, já fala pro outro. Aí sai outra criancinha, já fala pro outro pai. Aí já vira aquela farofa que Deus não se agrada. Mas dentro desse ensinamento, aqui no versículo 21... Pedrão, o imediatista, aquele que sempre queria resolver as coisas logo. No versículo 21, Pedro aproxima-se de Jesus e perguntou: Senhor, ele tinha acabado de ensinar sobre o perdão. Ele fala: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão até ele pecar contra mim? Até 7. Jesus respondeu: eu lhe digo não 7, mas 70 vezes 7. No versículo 23, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Perdoar é deixar ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos, ele devia 100 denários. Quantos? 100 denários. Colocando aqui 100 reais como um dia de serviço, denário era um dia de serviço. Diz os historiadores teólogos que a dívida que o servo tinha era de 30.000 talentos. Uma caixa que se levava ouro, prata, 30.000 talentos. Mais ou menos uma quantia de 45 bilhões de reais. Depois você faz as contas aí. Uma peça de 30 quilos de ouro, sendo 30.000 peças dessas. 45 bilhões, ou seja, era uma dívida impagável. Jesus não colocou essa dívida aqui à toa. Ele não comparou com 100 denários, que são 10.000 reais. Era uma dívida também significativa, mas que não chegava aos pés da dívida que ele tinha com o seu Senhor. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague no que você deve. Versículo 29, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei. A mesma atitude que ele teve com o servo, com o Senhor. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a tua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo? Conservo são pessoas que estão na mesma linha, têm a mesma função. Como eu tive de você? Irado. Como é que estava o Senhor? Irado. Já pegou um marido irado? Uma esposa irada? Ele estava irado, ele estava indignado. A Bíblia fala que a ira do Senhor não dura para sempre, como a sua misericórdia. Mas a ira do Senhor vem para quem? Os filhos da... Quem lembra? Os filhos da desobediência. Olha que interessante aqui. Irado, o seu Senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também que fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Meu amado, nós temos aprendido que quem se ofende ouve vozes erradas. Eu vou repetir. Quem se ofende ouve vozes erradas. Você pode repetir essa frase comigo? Quem se ofende ouve vozes erradas. Separa. Sai do grupo. Sai da igreja. Abre mão da função que você tem. Você está se desgastando muito. Larga o trabalho. Quem se ofende
toma decisões que não agradam a Deus. É interessante que no versículo 34 diz que o seu Senhor entregou ele aos torturadores. E torturador, essa palavra no original do grego significa agonia do corpo, ou agonia da alma, ou agonia do espírito. Uma pessoa que está ofendida, ela literalmente fica agonizando. Ela fica desesperada. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito são definhados. Lembra aquela palavra que fala: enquanto eu mantive encobertos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A saúde, o Ministério da Saúde, as autoridades da saúde já chegaram à conclusão sobre doenças como gastrite, câncer, que não tem explicação. A pessoa tinha uma vida saudável, hábitos saudáveis, e aquela pessoa, por guardar coisas por dentro, ou seja, por viver uma vida agonizante, ela acabou de, a falta de perdão trouxe essas enfermidades para ela. Mas eu quero declarar que hoje é o dia de você vencer todas as suas dificuldades em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Meu amado, eu quero te dizer algo que você viu comigo aqui, o exemplo do andarilho na rua que te xingou e você nem azul, você dormiu a noite inteira, mas se o seu marido, seu filho, seu discípulo, seu líder fizer a mesma coisa com você, e te digo, algo bem menor, você às vezes não consegue dormir. Às vezes você não consegue passar a noite, e muitas vezes nós perdoamos coisas mais graves. Porque isso é normal, irmão, mas se você for analisar, meu Deus, eu estou perdendo minha vida. Porque a ofensa é uma arma que Satanás tem na mão para destruir células, para destruir igreja, para destruir relacionamentos, para destruir casamento, para destruir filhos com pais, por causa de ofensas. E é tão interessante que muitas vezes a gente perdoa pessoas que a gente nem conhece por coisas mais graves que ela fez por nós. Mas quando o irmão da igreja, quando alguém que nós amamos faz algo às vezes menor, a gente se ofende com mais facilidade. Mas eu quero dizer que tem algo bom por trás disso. Isso quer dizer que você ama essa pessoa. Isso quer dizer que essa pessoa é especial para você. Mas muitas vezes você se frustra porque você tem uma expectativa com essa pessoa, e essa pessoa muitas vezes não supre essa expectativa que você está colocando nela. Mas eu quero dizer que a sua expectativa, a sua porção, ela está no Senhor Jesus, para a honra e a glória do nome dele. Você pode dizer amém? Amém. Muitas vezes nós colocamos a esperança, colocamos a nossa expectativa no homem, numa mulher, no vereador, no patrão, no Bolsonaro, em tantas pessoas, mas o único que vai nos abençoar, o nome dele é Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém? Amém. Meu amado, Bolsonaro não pode te decepcionar. O problema pode te decepcionar. O teu líder de célula pode te decepcionar. O teu discípulo, você esperava, ele vai vir na universidade, eu comprei o livro dele, eu comprei uma caixa de bombom, ele vai chegar aqui e ele não vem. E se você não vigiar, você sai do grupo. Você sai da igreja. Você tinha uma expectativa no teu ministério. Eu tenho um ministério de adolescentes, eu vou fazer a rede 500, a rede 2000, eu vou fazer adolescentes daqui a pouco. O pessoal não começa a trabalhar direito, aquele que você estava contando não vai. Meu Deus, eu queria que fosse, mas não vem. E aquilo te frustra e você desanima. Mas o mais interessante é que Satanás não usa essa arma lá no Coríntios, não usa essa arma no exército, não usa essa arma com tanto poder e vigor como ele usa na igreja. Então, mas se você for analisar a empresa que você trabalha e a igreja, você vai ver que as pessoas ficam dodói por muito mais coisa. Por quê? Satanás usa essa arma para destruir a igreja, para destruir a célula, para destruir o ministério, para destruir as pessoas que ficam ofendidas com coisas pequenas, com coisas bem menores. E nós perdoamos coisas menos valorosas que o irmão. Mas porque você se ofende, porque você o ama.
você se ofende porque na verdade você tinha uma expectativa. Às vezes é um líder, caramba, ele é de Jesus, daqui a pouco ele te abandona. E você tinha aquela expectativa, a gente vai crescer junto, a gente vai junto. Ele... É raro acontecer isso, mas acontece. Ele fala, tchau. Eu te amo, mas tchau. Isso não é uma coisa fácil de lidar, não é uma coisa fácil de entender. E a primeira coisa que você tem que aprender hoje é perdoe. Não troque os 45 bilhões que o Senhor, que simboliza Jesus, esses 45 bilhões desses 30 mil talentos, simbolizam, meu irmão, tudo que você pecou, tudo que Ele fez por você na cruz, foi o preço do precioso sangue. E tem gente que por 10 mil reais sai da igreja. Tem gente que por 100 talentos, ele briga com o irmão. Tem gente que por 100 talentinhos, o teclado desafinou, ele mexeu no meu teclado, não vem mais aqui na igreja. Ela falou que ia trazer o lanche da célula, pão com mortadela, trouxe pão com manteiga, pastor, eu não vou perdoar. Meu amado, você tem que parar com esse mimimi, porque 100 denários, tem gente que está saindo da igreja por 100 denários, sendo que Jesus deu 45 bilhões pela nossa vida, e muito mais do que isso, é apenas uma analogia que Ele colocou, e Ele não colocou esse preço à toa, porque é um preço impagável. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Eu acho que hoje, apenas 3 ou 4 homens teriam condições de pagar isso aí. Bill Gates, o filho do Steve Jobs e pouquíssimos outros. Meu amado, essa simbologia, se botar em euros e dólares, meu irmão, acho que não paga não. Mas eu quero te dizer que esse preço pago do servo que tinha uma dívida impagável foi o que Jesus fez por você. E Deus quer te perguntar quais são os 100 talentos que você tem que perdoar. Que Jesus falou, olha, eu vou te mandar para os torturadores. Olha só, e o torturador te explica o que significa. Agonia no corpo, agonia na alma e agonia no espírito. Meu amado, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ficar uma pessoa amargurada, uma pessoa angustiada, uma pessoa que vai realmente ficar ali presa. Então o primeiro conselho que eu te dou é perdoe, meu irmão. Olha para o lado do outro e fala assim, eu te perdoo, meu irmão. Vai, bota em prática aí, eu te perdoo, meu irmão. Eu te perdoo, meu irmão. Perdoe de verdade, olha no olho. Quando você está, pastor, mas só de pensar nele eu fico irado, dá frio na barriga. Pastor, quando ele chega perto de mim, quando ele abre a boca para falar, eu já... Lá vem ele. Meu amado, eu quero te encorajar a perdoar em nome de Jesus. Porque às vezes essa agonia da alma, do espírito, ela passa para a alma e da alma passa para o corpo. Da onde vem o câncer? A palavra lá já é o hebraico, é câncer. Quando o osso está empobrecido por dentro, é aquele câncer no osso. É a mesma palavra do câncer de osso. Eu não me lembro qual é o nome. Se alguém lembrar, me avisa aí. Não é leucemia, é do sangue. É outro nome, mas depois eu vou lembrar. Então o primeiro conselho que eu tenho para te dar é, tem gente andando na internet já, é perdoe. Diga para você, irmão, perdoe. Segundo conselho que eu tenho para te dar, não resolva as coisas com a mentira. Pastor, eu não minto não, pastor. Como é que é a questão? Não resolva as coisas com a mentira. Uma das características de quem está ofendido é começar a ter que mentir para não se expor. E quando você começa a mentir para não se expor, você começa a esconder a sua vida. Você começa a achar que é igual o filho pródigo. Você começa a achar que a vida é sua. Você começa a querer pedir a herança. Eu achei um exemplo interessante de uma pessoa que foi no shopping pagar uma conta. Ela estava com muita pressa. Muita pressa. E
ela estava com uma pressa enorme para pagar a conta, ela queria pagar a conta e ir embora. Quem já foi para o centro assim, para a loteria? Você quer pagar a conta e ir embora? Quem já aconteceu isso aí? Você quer resolver o seu problema, voltar para casa, você tem outra coisa para fazer na hora do almoço, aí você estava lá na hora do almoço para pagar aquela conta, aí você encontra o baiano. Aí por dentro você pensa assim, meu Deus do céu, baiano, cara, essa hora ele vai falar, ele vai querer vender móvel pra mim, rapaz. A essa hora, o que eu vou fazer? E agora? Meu Deus do céu. Aí você por dentro assim, podia passar do lado, ele podia não me ver, mas não teve jeito, o baiano é um bom vendedor, ele te viu. Pá! Ô, meu irmão, Pai do Senhor, abraço aqui. E ele comeu, porque eu tenho um móvel tal, porque minha cela dá uma bênção, eu levei uma pessoa para a Universidade da Vida, mas a gente contar, chegou um móvel novo para mim. Aí você, glória a Deus, irmão, glória a Deus, que bom te ver. E você fala para ele assim, aí ele fala para você, olha, não sei o que, e você, ó, depois a gente toma um café baiano, mas eu tenho que... Você falou 3 mentiras. Você não queria glorificar a Deus. Você não achou bom encontrar com ele. E esse café nunca vai acontecer. Eu estou contando essa história porque todo mundo já fez isso, irmão. Tira a primeira pedra aí. Todo mundo já fez isso. Depois toma um café, todo mundo já fez, cada um no nível aí. Cada um já resolveu um problema assim. Mas você contou 3 mentiras para resolver um problema. Mas assim, isso daí é uma coisa pontual que você não está mentindo necessariamente. Eu estou contando essa história que muitas vezes a gente resolve o problema dessa maneira. A gente tem que fingir, a gente não está gostando de ficar perto do pastor, não está gostando de ficar perto do líder, não é mais agradável aquilo, mas a gente finge que está tudo bem. E muitas vezes a gente fala, que bom que está aqui, como é que foi o negócio? Não, foi uma bênção, não está sendo bênção nenhuma. E muitas vezes você fala, irmão, muito tempo que a gente não está junto, vamos marcar o negócio aí, não marca nada. Deus, ele quer mostrar que uma ofensa escondida, a pessoa fica como uma pedra, como uma torre fortificada, porque ela está ofendida. E meu amado, essa palavra ela vai destravar a tua vida em nome de Jesus, porque além do perdão, você vai aprender a não resolver as coisas com a mentira, porque a Bíblia fala lá em João 8 que o pai da mentira é o diabo. Não tem meia verdade, irmão. Você tem que resolver as suas coisas da melhor maneira, do jeito certo. E o terceiro conselho e último: não se amargure. Diga para o seu irmão, não se amargure. No livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 14. Eu tenho uma revelação profética para você. Eu nunca li esse texto dessa maneira e não tinha lido. E eu falei, o que é essa coisa que Esaú está fazendo aqui? Eu vou trazer a revelação que ele me deu hoje, essa revelação. Foi literalmente hoje. E aqui no Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim, é uma ordem de Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos. Eu fiz um estudo no grego, no hebraico, você não aguenta mais contar essa história. O que significa todos? Todos. O que significa todos? Todos mesmo. No grego, no hebraico, no aramaico, todos são todos. E diz aqui que esforcem-se, ou seja, coloca uma força ao qual você não está acostumado a colocar, traga um esforço maior, faça um esforço, não é viver normal, não é andar, é esforço, corre. Não é colocar uma pressãozinha na mão, não, você vai ter que fazer uma força maior. Você pega 30 no supino, vamos botar 40 que eu te ajudo. É mais ou menos isso. Você pega 10 placas no leg express, vamos pegar 12, vamos lá que eu te ajudo aqui. Se não conseguir, eu estou aqui te ajudando. Você tem que se esforçar um pouco mais para você manter o vínculo de paz. Eu gosto da área que fala vínculo de paz, de viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade, se você não fizer isso, você não verá Deus. Porque é até incoerente, né? Eu quero viver em paz com meu irmão, quero morar no céu com ele, mas aqui eu quero viver separado. Eu sempre expliquei isso para a igreja. Não, aí ele diz assim, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, porque quando brota, cresce, né?
e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando você tem um problema com uma pessoa na igreja, no trabalho ou qualquer lugar que seja, e você não resolve esse problema, você vai trazer perturbação para aquele lugar. Você viu o time do Cruzeiro? Quem gosta de futebol aí? Está tendo um problema de ofensa. O técnico, o Rogério Ceni, com os jogadores, o Fred, o outro lá, fizeram uma panelinha, então meio de raiva. Aí estão botando os melhores jogadores no banco. O time está uma lascada. Perdeu hoje, ó. Perdeu. Dentro de casa. Pro mais querido do Brasil. Perdeu hoje. Segue o líder. Perdeu. Dentro de casa. O time está uma brigação, uma confusão. Por quê? Tem irmãos ofendidos ali dentro. O time não consegue ir para frente. É um bom jogador, só jogador de seleção, jogadores renomados, um bom técnico, mas o time não vai para frente. Meu amado, a gente tem a melhor igreja, a melhor visão, o melhor propósito. Vamos acabar com essa ofensa e ganhar o Vale do Paraíba para Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Não permita, as estatísticas dizem, nós estamos num patamar da igreja que é um divisor de águas para sermos 1.000 e depois 5.000. Esse estágio da igreja é o estágio que as igrejas travam. É o estágio de decisão. É o estágio de eu decido não amargurar para não contaminar muitos. Agora olha a revelação. Não, olha o contexto dessa história. Não haja como um imoral ou profano. Ele dá o exemplo. Como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança, como um filho mais velho, como um filho ruiroz, como um filho maduro, como o primeiro filho que receberia a herança. Ele vendeu. Tem gente, o que é isso? Eu não quero mais ser filho. Eu abro mão dessa paternidade espiritual. Foi o que Saul fez, ele abriu mão por causa de uma ofensa. Ah, esse Jacó está querendo roubar essa bênção desde cedo. Você não viu os irmãos de José? Humilharam José porque se ofenderam com ele. Meu irmão, não permita que esses exemplos que Deus coloca aqui no Novo Testamento para falar o nosso coração. E ele diz, não haja como Esaú, que por uma refeição, que por 100 denários, ele perdeu a bênção e foi lançado nos torturadores. O que Deus quer perguntar para você essa noite é: quais são os seus 100 denários que você não quer liberar? Pergunta para o seu irmão: quais são os 100 denários que você não quer liberar? Eu queria que você ficasse de pé. Eu só tenho um conselho para te dar essa noite. Eu vou terminar com esse conselho. Só tem um conselho para resolver o problema. Lógico, é buscar Deus, ler a Bíblia, orar. Não, vou te dar um conselho prático. Se você obedecer esse conselho, é um só. Se você obedecer esse conselho, a tua vida vai ser bem melhor. Eu creio que você vai concordar comigo essa noite com esse conselho. Hoje não foi palavra de ânimo, não foi palavra de motivação. Hoje é uma palavra de alerta para a igreja. Eu creio que existem pessoas aqui que precisam liberar um perdão para Deus. Deus está te falando: eu te perdoo, meu filho. Acredite nisso. Libere esse perdão para Deus essa noite. Deus não é ruim. A experiência ruim que você teve com seu pai, a experiência ruim que você teve com o abuso, a experiência ruim que você teve lá atrás, não é culpa de Deus. Ele está te dizendo: eu te amo, eu te protejo, eu cuido de você. E o conselho que eu tenho para você essa noite é: pare de culpar os outros. Você pode dizer isso para 3 pessoas aqui para mim, para me ajudar a pregar? Pastor, por que nós devemos parar de culpar os outros? Porque quando a gente culpa os outros, nós nos sentimos melhor. É um dos maiores vícios, o maior vício da ofensa é culpar o outro. O maior vício da ofensa é você colocar a culpa no outro. A responsabilidade era de Adão. Deus chega em Adão e fala: Adão, o que você comeu? O
que ele fez? A mulher que tu me deste. A culpa é da mulher. O problema que eu estou tendo, a minha família não está bem, ó. A culpa é dela. Adão, não é bem assim. Ô Caim, onde está o teu irmão? Eu não tenho nada a ver. A culpa não é minha. Bota na conta de outro. Os dois primeiros problemas da humanidade. O problema foi transferência de responsabilidade. Não ter autorresponsabilidade. Chegar, ó, eu vou resolver. Eu vou fazer melhor. Eu consigo, eu preciso chegar até ele e pedir perdão. Eu entendo que eu tenho alguns traumas, eu preciso romper com isso. Eu tenho que admitir o meu... Eu posso demorar 1 ano para ser curado, mas eu já começo não transferindo para ninguém. Não transfiro para o meu marido, não transfiro para minha esposa, não transfiro para o meu patrão, a minha falta de produtividade. Eu não transfiro para o meu funcionário. Se toda empresa que está na minha responsabilidade, ela não está alcançando a meta, eu pego essa responsabilidade, começo a agir, e a primeira responsabilidade que você tem é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E não botar culpa em ninguém. Abusaram de mim, foi o fulano que fez assim. Não. Você é o mais prejudicado quando você bota a culpa no outro. Quem é o mais prejudicado quando a gente não perdoa e bota a culpa no outro? Quem é? Eu. Deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Quero fazer essa oração repetitiva. Diga assim: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, porque eu perdoo a todos que me ofenderam. Senhor, a tua dívida, Pai, o preço que o Senhor pagou na cruz, por mim, é muito maior que qualquer ofensa que qualquer irmão possa ter feito por mim. Diga: Senhor, eu me comprometo a não resolver as coisas com a mentira e nem com o jeitinho. Diga: Senhor Jesus, eu não irei me amargurar. Diga: Senhor Jesus, eu não quero colocar culpa em ninguém. Senhor Jesus, os seus valores, os seus princípios estejam no meu coração. Porque eu entendo, Jesus, que muitas vezes as pessoas que a gente mais se ofende são as pessoas que nós mais amamos. Não foi à toa que aquela música Me Ama veio. Não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando eu sei que Ele me ama. Você não vai ter tempo de transferir responsabilidade, você não vai ter tempo de mentir, você não vai ter tempo de não liberar perdão e de não perdoar, você não vai ter tempo de se amargurar, porque você sabe quem te ama. Você sabe que Ele te ama e Ele quer te chamar essa noite e diga assim: eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e Salvador. E creio que Tu e somente Tu tem palavras de vida eterna. A primeira coisa que você precisa fazer para receber esse perdão de Deus, e eu quero profetizar junto com essa música, é você, em nome de Jesus, entregar a tua vida ao Senhor. Se você fez isso pela primeira vez, se você está se reconciliando com Deus, meu irmão, não perca tempo. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus, e vem aqui para frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos trazer a você a bênção de Deus, em nome de Jesus. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Você consegue, meu irmão? Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Adore, meu irmão, mais alto que você puder. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Os 45 milhões. Quando Jesus derramou sua vida, Agora os centenários. Ele pensava em ti,
diante do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos